Fala, meus guerreiros, tudo em paz? Estamos de volta aí, dando continuidade às nossas aulas, né? Mais uma aula gravada aí numa modalidade online. E o tema de hoje, conforme prometido, é um tema relevantíssimo, importantíssimo, chamado prescrição. Tema esse aí que é muito comum em provas da OAB, provas de graduação, provas de concurso público. E um tema que, de certa forma, demanda uma complexidade, né? Um conhecimento um pouco mais profundo com relação aos marcos que interrompem a prescrição. Tema também relevante, porque foi objeto de alteração legislativa recente, né? O nosso pacote anticrime. Então, coloque aí no seu caderno. A aula de hoje é sobre prescrição. E, para tanto, gente, separei um materialzinho bacana aí para a gente ir acompanhando com os slides. Beleza? Coloque no caderno. O ponto da aula de hoje é prescrição. Tá aí na tela. Galerinha, primeira pergunta que eu faço, quando a gente começa a brincar de prescrição, a primeira pergunta que tem que se fazer é a seguinte: qual, professor? Por que os crimes prescrevem, gente? Como assim? Por que prescreve um crime, professor? Como é que pode ter um instituto desse para passar a mão na cabeça de bandido, para extinguir a punibilidade dos agentes que cometeram um crime tão graves? Por que tem um prazo para o Estado punir? Primeira ideia que a gente tem que pensar, com muita calma, é que a prescrição, na sua essência, pelo menos, claro que muitas vezes ela é desnaturada, na sua essência, a prescrição não visa de forma alguma, muito pelo contrário, diminuir o poder de punir do Estado, passar a mão na cabeça, entre aspas, de indivíduos que praticam delito. O fundamento de existir a prescrição não é esse. Qual é o fundamento, professor? O fundamento principal, gente, existe um prazo para o Estado dormir, para o Estado não dormir, para o Estado executar e também aplicar a sua penalidade. É justamente essa máxima que o direito não socorre quem dorme. Seja uma parte, seja o próprio Estado, direito não socorre quem dorme. Você, advogado, você, futuro promotor, tem que estar sempre ligado aí nos prazos de prescrição. Justamente por isso que existe um lapso temporal para o Estado efetuar uma punição, sentenciar, condenar o indivíduo, como também um lapso temporal para fazer jus a esse comando sentencial. Como assim? Para fazer cumprir essa sentença determinada pelo magistrado. O fundamento disso é justamente a segurança jurídica. Nós, dentro do sistema democrático, no Estado Democrático de Direito, nós precisamos de prazo. O Estado tem que ter um prazo regulamentado para fazer exercício a esse tão famoso jus poniendi. O indivíduo ele não pode ficar a vida inteira, como falam-se, com a espada de Damocles na cabeça, sem saber qual vai ser a sorte dele de um processo. Então, muito embora não pareça, na prática seja um tanto quanto desnaturado, a prescrição não vem para beneficiar. Esse não é o intuito dela. O intuito é o contrário, é forçar o Estado, o nosso garantidor, a aplicar a legislação num prazo razoável. Então, o primeiro fundamento que salta aos olhos e existir um prazo para isso é justamente a segurança jurídica. Esse, para mim, é o principal. Claro que tem outros, né, gente? Além da segurança jurídica, a própria estabilidade, né? O indivíduo que foi condenado hoje, depois de 50 anos, ele é completamente diferente. Além de que o Estado precisa de um prazo para que a prova não se perca. Imagine vocês que a grande maioria das testemunhas hoje, grande maioria mesmo, é de policial condutor, que todo dia faz aquela mesma coisa, prende o indivíduo em flagrante, ou seja, todo dia para ele é mais do mesmo. Se ele já tem uma dificuldade de lembrar dos fatos com os detalhes específicos para embasar uma acusação do Ministério Público, imagine se passam 10, 20, 30, 50 anos. Primeiro que a prova perece, segundo que ela ganha força, então é por isso, esses são os principais fundamentos da prescritibilidade. Que já salientou a gente. Além do fundamento, nosso segundo tópico de hoje é a regra, é a prescritibilidade. Que diabo é isso, gente? Como regra, gente, o delito ele tem que prescrever por todos esses fundamentos que eu trouxe para vocês agora. Temos apenas duas exceções constitucionais. Então, cuidado. A imprescritibilidade é exceção. Exceção essa que está lá na nossa Constituição Federal, no famoso artigo 5º, incisos 42 e 44. Aí convoco vocês a pensar, professor, qual seria o delito que não prescreve? Deve ser um delito extremamente grave, né? Sei lá, um latrocínio, um estupro de vulnerável? A resposta é não. Obviamente são delitos graves, mas não se enquadram nesse rol de delitos comuns. Como a gente pensa em crime contra a vida, são duas exceções constitucionais que estão aí, ó, galerinha,
para você acompanhar com a gente nosso artigo 5º, incisos 42 e 44 da nossa famosíssima Constituição Federal. Vamos a ele? Olha o 42. Diz assim, a prática do racismo constitui crime inafiançável, na nossa temática de hoje, e imprescritível. Então, você que está acompanhando aí, ó, eu já vi o fundamento da prescrição, os fundamentos. O principal é a segurança jurídica. Já vi 2, que a regra é a prescritibilidade. O Estado tem um prazo, não pode dormir. Estamos agora nas exceções, que traduzem a famosa imprescritibilidade. São 2. Está aí na tela a primeira. O crime de racismo. O racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Tem até, já discutimos isso em outras aulas, um entendimento do STF que a injúria racial poderia também caracterizar uma imprescritibilidade, entendimento um tanto quanto controverso, né? Para muitos aí fere a legalidade, não está na Constituição Federal, mas fica aí a ideia, a Constituição fala, exceção 1, racismo, e a 2, ó, esse é mais difícil. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Olha como o negócio é pesado. Crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. São apenas essas 2 exceções constitucionais. Então, muita gente se engana, cai muito em prova isso, ao achar que os crimes hediondos, eles são imprescritíveis. Não. Os crimes hediondos têm sim seu regime jurídico mais severo, mas não entram aqui nessa história de imprescritibilidade. Maravilha? Bom, você está se pensando aí, professor, quanto tempo que um crime prescreve? Você acabou de dizer que o Estado tem esse prazo para punir, para executar. Em quanto tempo esse crime prescreve? Quais são as espécies de prescrição? Carinha, falei dos fundamentos, para ser bem didático, bem objetivo. Falei da regra da prescritibilidade e vou falar para vocês agora, ó, das espécies de prescrição. 2 grandes gêneros. Para mim, quais são esses 2 grandes gêneros de prescrição? O primeiro é que a gente vai analisar hoje. É a famosa, ó, prescrição da pretensão punitiva. Que nome desgramado é esse, professor? É o famoso PPP. Prescrição da pretensão punitiva. Que diabo é isso? O nome já diz, ó, o Estado perde o direito de punir. A PPP, nota característica dela e distintiva da outra modalidade, ela ocorre durante o processo. A PPP, ela ocorre antes do trânsito em julgado. Diferentemente da segunda espécie, coloca aí a famosa PPE, prescrição da pretensão executória. Que nomes miseráveis. PPP, punitiva, PPE, executória. Qual é a principal diferença delas? Ó, é o momento em que acontece. Enquanto, acabei de dizer, a PPP ocorre antes do trânsito em julgado, é o tempo que o Estado tem, ó, para esfregar na cara do indivíduo que ele é culpado. Mas de nada adianta dizer, ó, Caio, você é culpado de roubo, sua pena é de 6 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, se não fazem executar essa pena. Então, percebam que eu tenho a PPP, o prazo para o Estado aplicar, determinar, impor essa pena privativa de liberdade. Só que a partir do momento que essa pena privativa de liberdade, ela transita em julgado, que o Estado esfrega na minha cara uma certidão de trânsito de julgado de uma sentença penal condenatória, ele tem que fazer cumprir esse comando sentencial. E dentro dessa segunda etapa, o Estado também tem prazo. Ele tem um prazo tanto da PPP quanto da PPE, que é justamente após o trânsito de julgado. Se ficou confuso, só para reiterar. 2 espécies, 2 grandes gêneros de prescrição. Primeiro, PPP, prescrição da pretensão punitiva. Ocorre quando? Durante o processo, antes do trânsito em julgado. Ponto. O Estado conseguiu cumprir, transitou em julgado a sentença condenatória. Surge a segunda possibilidade de prescrição, que é a PPE, prescrição da pretensão executória. Como eu disse, a nota distintiva, essa ocorre aí após o trânsito em julgado. Tem algumas peculiaridades, começa até um pouquinho antes,
mas fica com essa ideia primeiro. Bom, segunda característica que a gente tem que diferenciar são os efeitos. Quais são as diferenças práticas, professor? De se reconhecer a prescrição durante o processo e de se reconhecer a prescrição após o trânsito julgado. Esse é um ponto bem importante. A gente já aprendeu aqui várias vezes, você já fez processo penal também, que existe um grande princípio constitucional que hoje é até mitigado, embora não concorde, que é o grande princípio da presunção de inocência, ou nas palavras do STF, presunção de não culpabilidade. O que é isso? Já sabemos. Ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado. O que é que isso quer dizer? Coloque no caderno. Se é reconhecida a PPP antes do trânsito julgado, portanto, não subsistem efeitos penais nem civis. Mesmo se o indivíduo for condenado em primeiro grau, por exemplo, e depois prescreveu antes do trânsito julgado, eu não posso dizer que ele é reincidente. Muito menos dizer que ele tem maus antecedentes. Porque a gente já aprendeu, isso são apenas sentenças transitadas em julgado. Então, a partir do momento que existe o reconhecimento da PPP, a ficha criminal, tecnicamente falando, fica limpa. Não subsistem efeitos, porque o Estado não se desincumbiu de inverter esse ônus. Ele continua valendo a presunção de inocência. Diferente, você já pensando na frente da PPE. Na PPE, não. O Estado, a princípio, ele evidenciou que o indivíduo é culpado, ele comprovou, certificou, esfregou a certidão de trânsito julgado. Se existia a PPE, após isso, o Estado não fez jus ao cumprimento dessa sentença, extinguem apenas os efeitos da execução. Ele não vai poder ser preso, por exemplo, por aquilo. Mas os demais efeitos continuam, inclusive os efeitos penais. Se esfregou na cara dele que ele é culpado, se transitou em julgado, mesmo reconhecendo posteriormente a prescrição, isso vai valer, por exemplo, para a reincidência e demais efeitos penais. Olha como é tranquilo. Então, nesses primeiros 10 minutinhos, eu quero que você entenda noções gerais. Eu já sei o que é prescrição, o porquê que existe a prescrição, as causas raríssimas em que não prescreve, e sei também, gente, as espécies de prescrição e os seus consequentes efeitos. Está acompanhando? Vou disponibilizar para vocês também esses slides aí, tá? Maravilha. Mas você deve estar pensando, professor, tudo bem. Eu sei que existem essas duas prescrições, mas um camarada meu cometeu um furto e tem um tempão. Está prescrito ou não está? A pergunta agora, a grande pergunta da aula é: como é que eu consigo descobrir? Como é que eu, advogado, por exemplo, calculo prescrição? E digo para você, advogados, futuros advogados, é uma das teses de defesa mais robustas. Muito juiz não vai fazer a peneira de olhar se está prescrito. Eu, enquanto advogado, já peguei vários casos que 10 anos depois a zorra estava prescrita e ninguém alegou não. Isso cabe a você. Claro que é matéria de ordem pública. Pode ser alegada a qualquer tempo, de ofício, mas ninguém vai fazer o seu trabalho não. Então, vamos aprender agora, dentro do possível. Infelizmente, não temos aquele bate-papo do quadro, mas de fazer, sim, esse cálculo prescricional. Para tanto, a gente vai passar aqui 3 passos, um passo a passo. Como assim? Eu preciso saber se eu vou calcular a prescrição, primeiro, a partir de quando começa a contar a prescrição, se é do fato, da consumação, da sentença. Então, o passo 1 é saber o termo inicial dessa prescrição. O passo 2 é saber o prazo, quanto tempo prescreve. E o passo 3 é entender as causas que vão interromper ou suspender essa prescrição. Então, descobrir quando começa, descobrir qual é o prazo e entender em quais intervalos eu vou calcular esse prazo. Essa é a nossa missão de hoje. E você aí do outro lado, civilista, tributarista, esqueça. A prescrição no direito penal, ela é completamente diferente dos outros ramos de direito. Inclusive muito mais complexa, como o próprio ramo de direito é mais complexo e também mais interessante e principalmente mais importante. Então esqueça aquela história de direito civil, 3 anos, 5 anos, ou mesmo direito tributário. Aqui as regras são diferentes. Tranquilo?
Então vamos, obviamente, começar do começo, do primeiro passo, que é justamente o termo inicial da prescrição. Maravilha? Prescrição da pretensão punitiva ao de hoje. Carinha, quando é que eu começo a contar essa prescrição? A gente começa a contar, gente, o termo inicial, todos eles, estão lá no artigo 111 do Código Penal Brasileiro. Quem quiser ir acompanhando em casa, daqui a pouco eu coloco na tela. Como regra, quem estiver anotando, a prescrição começa a contar da consumação do crime. Ah, professor, é óbvio? Não. Aqui é a consumação. Eu não estou falando de lei de tempo. Para quem se lembra, a lei penal no tempo é no momento da conduta que considera praticado o crime. Aqui é diferente. Não estou falando do tempo do crime. Estou falando do início da zorra do marco da prescrição. Então, você que está acompanhando, ó, regra. Começa-se a contar a prescrição da consumação do crime. Não é da conduta, muito embora às vezes na prática seja o mesmo momento. Você, inteligente que é, meu aluno, claro, já está pensando, professor, e se não consumou? E se foi tentado? Aí entramos na segunda hipótese. Regra consumação. Em caso de tentativa, vai começar a contar a partir do último ato dessa tentativa. Tranquilo? Maravilha. Isso responde, gente, a grande maioria dos casos. Mas a gente vou, bem com calma aqui, citar 3 exceções. Já entendi, sou chato, repetitivo, que é da consumação, do último ato de tentativa, mas temos 3 casos específicos. Coloca aí, ó. Terceiro caso. Crimes continuados e permanentes. Sempre ele. A lei penal do tempo tem isso também. Galerinha bonita, nos crimes continuados e permanentes, vamos pensar em um sequestro, por exemplo, que é o clássico crime permanente, a prescrição só começa a contar do fim da permanência ou continuidade. Como assim, professor? Se eu sequestrei de 2001 a 2003, a prescrição nem contou. Eu vou ampliar o poder punitivo do Estado, eu só vou começar a contar a partir do fim do crime, do fim da permanência ou do fim da continuidade. E, por incrível que possa parecer, isso está, presta atenção, aumentando o poder de punitivo do Estado, ampliando o prazo, porque antes não estava contando. Então, considerando aí, terceira hipótese de marco inicial é justamente essa. No caso de crimes permanentes e continuados, a prescrição somente se inicia do fim do crime. Senão, gente, ia ter muito caso de impunidade, né? O cara sequestrou 10 anos, prescreveu? Claro que não, nem começou a contar ainda. Maravilha? Tá. Quarta hipótese, essa é bem interessante, de início de marco prescricional. Daqui a pouco vai para a tela de vocês. Qual é, professor? Crimes de bigamia e adulteração de registro civil. Quem é meu aluno sabe, sempre brinco com o crime de bigamia. Crime de bigamia é barril. Para mim não era para ser crime, né? O que é bigamia, gente? É casar sendo casado. Dizem que errar uma vez, persistir no erro é burrice. Como assim, prof? É um indivíduo que casa, casamento formal, efeito civil, não é a cerimônia, e muito embora esteja casado ainda, antes do divórcio, ele vai e casa novamente. Sempre brinco com isso, a pena é altíssima de verdade, de 2 a 6 anos, quase um homicídio, né? Quase um suicídio, na verdade, e além do fato de ter 2 sogras. Mais do que isso, gente, a prescrição também é diferente. Por incrível que pareça, nesses crimes que eu citei, a prescrição não conta da consumação, é exceção. A prescrição nesses crimes, é exemplo da bigamia, conta quando, professor? A partir do momento que o fato se torna conhecido. Como é? Chove prova isso. Tem um exemplo real que aconteceu aqui no Nordeste, foi o seguinte. O cara, a profissão dele era caixeiro viajante, os mais antigos conhecem essa profissão, era muito comum, saía viajando aí, e ele tinha uma família constituída, eu não lembro se foi em Sergipe, na capital, né, salvo engano, foi lá em Aracaju, ele tinha uma família constituída, desde a década de 70, casado, tudo formal, bonitinho, mas ele viajava muito a trabalho e acabava trabalhando a mais do que deveria.
Ele acabou casando de novo na década de 90. Resultado, o cara ficou com 2 famílias durante quase 20 anos. Ia e voltava, ninguém sabia de uma, ninguém sabia da outra, tudo escondido, de boa para ele. Resultado, ó, erro do século XXI. Ele resolveu entrar em uma rede social. Fato real, hein? A partir do momento que ele entrou no Instagram, aquilo que ele escondeu 20 anos, em 2 dias, literalmente a casa caiu. Uma descobriu da outra, a outra descobriu da uma. A pergunta que foi feita à época é, peraí, já tem 20 anos que ele casou, essa bigamia, está prescrito? A resposta é, não. É a partir de agora que vai começar a contar ainda a prescrição. Deu para entender? Não conta da consumação, que foi lá no segundo casamento. Mas a partir do momento que esse ato se torna conhecido, né, da autoridade, da vítima, enfim. Maravilha? Quinto e última hipótese de termo inicial. Estou de boa? Estou correndo? Vou na minha. Carinha, essa alteração legislativa mais recente, ela diz respeito aos crimes sexuais praticados com menores. Essa é bem importante. Não faz sentido a prescrição correr enquanto ele é menor. Então vamos pensar, por exemplo, no crime de estupro de vulnerável, o antigo estupro fíctico, em que a vítima tinha, sei lá, 5, 6 anos, não tinha nem legitimidade para fazer algo, prescrevia. Agora a zorra mudou. Preste atenção. Nos crimes sexuais contra menores, repito, crimes sexuais contra menores de 18 anos, a prescrição, é outra exceção, só começa a contar a partir do momento que o indivíduo completa 18 anos. Interessante, até porque legitimamente ele pode agir. Isso também é para ampliar o poder de punir do Estado nesses crimes gravíssimos aí, sexuais contra menores. Então, crimes sexuais contra menores, a prescrição quando ele faz? 18. Salvo, gente, claro, se o processo já começou antes, né? Ou seja, houve um estupro de vulnerável, a família foi lá, já denunciou, entre aspas, fez o BO, instaurou-se processo, a prescrição também está correndo. Maravilha? Show de bola! Então, para resumir, vou colocar na tela aí, tentar ser o mais didático possível, as hipóteses, gente, de termo inicial lá do artigo 111. Resumindo, do dia que o crime se consumou, então a prescrição antes de transitar em julgado, a PPP, começa a correr. Do dia em que o crime se consumou, não é conduta, é consumação. No caso de tentativa, do dia que cessou a atividade criminosa, último ato de tentativa. Nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência, a jurisprudência entende também o continuado. E olha o 4, no de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. 5, para fechar, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, seja desse código ou em outra legislação, isso é importante ressalvar, próprio ECA, da data em que a vítima completar 18 anos. Ou seja, vai começar a contar ainda. Então, o prazo prescricional é maior. Salvo, claro, se esse tempo já houver sido proposta a ação penal, porque o Estado já disparou a chamada persecução penal. Tranquilo? Que massa. Resumindo mais uma vez, eu sou chato. Fundamento eu já entendi. Hipótese de imprescritibilidade. Gêneros PPP e PPE. E já demos o primeiro passo. Olha como eu te mandando. A partir de quando eu começo a contar. Prepare-se agora para dar o passo 2. A gente começa rastejando, engateando, andando. Daqui a pouco está fazendo maratona. Galerinha, quanto tempo um crime prescreve? Qual é a prescritibilidade? É 5 anos? 3 anos? A resposta é: depende. Depende de quê? Depende da sua gravidade em abstrato, ao princípio. Não sei se você consegue entender. Eu estou falando da prescrição da pretensão punitiva. Como é que eu vou calcular essa zorra? Aí eu tenho que ir em uma famosíssima tabela que está no próprio Código Penal. Desta feita, gente, no artigo 109. Diz assim, ó, qual é o prazo prescricional antes de transitar em julgado?
Tem uma tabela, gente. Só decorar, só aprender a ler. Diz assim, vou começar de baixo para cima. Prescreve em 3 anos, hoje é o prazo mínimo para a pena privativa de liberdade, eram 2, em 2010. Se o máximo da pena é inferior a 1 ano, então menos de 1 ano, prescreve em 3, e continua a tabela. 4, se não excede 2, então até 1, 3 anos. Até 2, 4 anos. 8 anos, até 4. 12 anos, até 8. 16 anos, até 12. 20 anos, que é o prazo prisional máximo, se a pena é superior a 12. Então, esse segundo passo é o mais simples, é só ler. Existe uma tabelinha. Se a pena é de 1, prescreve em 3. Se é de 1 até 2, prescreve em 4. De 2 a 4, 8. 12, 16, 20. Tranquilo? Ponto. Mas que pena é essa que você está falando? Agora que é o ponto principal. Galerinha bonita, amada desse Brasil. Nós temos dentro da PPP, já sei de onde começa, já sei os prazos, 5, 10, 12 anos. Vou começar com vocês, coloquem no caderno, ó, dentro de PPP, prescrição da pretensão punitiva, a trabalhar com a primeira delas. Coloca aí, ó, dentro de PPP, coloque A, prescrição abstrata. Como é? Prescrição abstrata. Vamos supor que eu estou respondendo um processo, que eu estou respondendo um inquérito, por exemplo, que não há ainda uma sentença condenatória. Então, eu não tenho ainda uma pena concreta para mim. Eu estou respondendo um processo de roubo. Qual é a minha pena? Porra, não sei. Não só adivinho. Tem um intervalo de pena. Então, dentro da prescrição em abstrato, que é da PPP, qual é o critério utilizado? Isso é importante, coloque no seu caderno. O critério utilizado, gente, é da pena máxima em abstrato. O critério da prescrição em abstrato é justamente a pena máxima em abstrato. Por que em abstrato, gente? Porque eu não tenho concreto ainda, meu filho. Estou no processo, não teve sentença. Então, para jogar naquela tabela, eu tenho que olhar o critério da desgrama da pena máxima em abstrato. Então, vamos supor, começar da praticidade. Eu estou respondendo um processo de furto simples. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a zorra da lei e vou olhar. Qual é a pena máxima do furto simples? 1 a 4 anos. Máxima de 4. Como é que eu vou descobrir o prazo? Jogou na tabela que está aí, velho. Pena de 4 anos, ó, gente. 4 prescreve em 8. Se fosse um crime com pena de 5, prescreveria em 12. Um crime com pena de 30 anos, prescreveria em 20. Então, olha o que a gente já aprendeu. Quando começa e como calcula esse prazo. Estou falando da prescrição em abstrato. Então, eu vou pegar a pena máxima em abstrato, porque eu não tenho em concreto, e vou jogar na tabela. Então, para mim, vamos trabalhar com a hipótese de furto simples para ficar concreto. Eu estou sendo processado por furto simples. Primeira pergunta. Quando começa? No dia da consumação. Segunda pergunta. Qual o prazo que o Estado tem? Tem que olhar. Furto simples, máximo de 4, 8 anos é meu prazo prescricional. Olha como vai ficando fácil. Não está ficando fácil? Tá. Então, bora piorar, né? Não sou bonzinho, vocês me conhecem. Clarinha, tem alguns detalhes importantes aqui para vocês. Ó. Qual detalhe? Eu vou disponibilizar esses slides, tá? Existem alguns detalhes. Primeiro deles, a prescrição ela é contada isoladamente. Eu não levo em consideração concurso de crimes, aumento do concurso de crimes, aumento do crime continuado. Isso é uma pegadinha importante. A prescrição ela é isolada. Então, vamos supor que dentro de um processo, eu estou sendo acusado de roubo e falsa identidade, por exemplo. Roubei e me apresentei com outro nome. Eu não vou somar as penas máximas. O cálculo da prescrição é com base em cada um deles. Eu vou olhar a pena máxima do roubo, vou calcular. Vou olhar a pena máxima da falsa identidade e vou calcular. O que é que pode acontecer na prática?
Um está prescrito e o outro continuar. Por isso que, do ponto de vista prático, por exemplo, é muito melhor, do ponto de vista prescritivo, é muito melhor para o réu ele pegar, sei lá, 5 crimes, cada um com 2 anos, somando 10, do que um crime com pena de 10 anos. Porque o crime com pena de 10, a prescrição vai lá para cima. 5 crimes com pena de 2, eu vou olhar a prescrição com base em 2 anos. Então, você que está copiando aí, é mais metódico, a prescrição é isolada. Não leve em consideração aumento de pena de concurso de crime, nem de crime continuado, não, tá? Outro detalhe. Se é a pena máxima ao critério, e eu tenho causas de aumento específicas, por exemplo, do crime, elas vão ser aplicadas sim, tá, gente? Se o critério observado é a pena máxima em abstrato, eu tenho que aplicar o máximo de aumento de pena previsto. Top, né? Meio. Outro ponto bem importante e crucial. Sabe aquele prazo, aqueles prazos que a gente viu no 109? Até menos de 1 ano, 3, até 2, 4, até 4, 8 e por aí vai até 20? Eles sofrem uma drástica redução pela metade. Se liga. Como assim, prof? Essas penas, gente, vão ser reduzidas, ou melhor, esse prazo prescricional, ele vai ser reduzido à metade em 2 casos. Bora acompanhar? Bora. Artigo, para quem está acompanhando de casa, 115 agora do Código Penal. Você já viu aula de atenuante, você vai lembrar, diz assim. 115. São reduzidos de metade o prazo da prescrição, e não da pena, quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70. Então, você que já vem acompanhando as aulas aí, ó. A gente viu que no momento do crime, menor de 21, e na sentença maior de 70, isso já é um atenuante. Além disso, gente, o prazo prescricional cai pela metade. Então, bora começar a aplicabilidade prática. Vamos supor que eu já tenho 73 anos. Sou acusado de um crime de furto simples. Vou dar 6 segundos. A pergunta é, qual é o prazo prescricional? Só essa pergunta. Eu tenho mais de 70 e meu crime e acusação é de furto simples. Como é que eu vejo? Pena máxima em abstrato, 4. Joguei na tabela o 109. 4 prescreve em, não excede 4, prescreve em 8. Para a galera em geral. Como eu sou maior de 70 na sentença ou menor de 21 anos no fato, a prescrição, e não a pena, ela cai pela metade. É por isso que tem tanto crime, por exemplo, de menores de 21 prescrevendo. Cai pela metade, muito crime prescrevendo, fica só 4 anos. Professor, diga, vá devagar. Eu não comecei a parte boa ainda, a parte pesada. Tanto é que eu vou voltar. Cabra chato, né? Sou não, gente. É técnica de ensino. Dá tempo de esquecer e voltar. O assunto de hoje é prescrição. Por que existe prescrição? Segurança jurídica. O mundo muda. O indivíduo, às vezes, não merece mais aquela pena. Falibilidade da prova com o decurso do tempo. O Estado tem que botar as roupas para andar. Tem exceção? Tem, 2. Vimos aí as 2 exceções constitucionais. Racismo e de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado democrático, enfim. Ponto. 2 gêneros de prescrição. PPP, durante o processo, PPE, após o trânsito julgado. Tem efeitos distintos. Na PPP, que é antes do trânsito julgado, extingue os efeitos todos, não valeu nada aquilo. O Estado não comprovou, não se desincumbiu do seu ônus da persecução penal. Já a PPE, não. Extingue só a execução da pena, os outros efeitos penais e civis, eles continuam. Ponto. Começamos o passo a passo. Quando começa a correr a prescrição? Regra, tá de boa, né, velho? Professor desse, velho, chato. Da consumação. Entendi, prof. Obrigado. De nada. Se não for consumação, for tentativa, quando cessa a tentativa. Se é permanente, o fim da permanência. Bigamia, quando vem à tona. Sexual contra menores, quando completa a maioridade, 18, ou, obviamente, se o processo começou antes.
Obrigado, professor. Como é que eu descubro agora o prazo? Estamos falando da prescrição em abstrato. O critério para aplicação dela é a pena máxima. Joguei na tabelinha do 109. Furto pela máxima de 4, pela tabela prescreve em 8. Detalhe, se é menor de 21 no fato, maior de 70 na sentença, cai pela metade a prescrição, esse 8 vira 4. Belezinha? Estou começando a entender. Então, eu vou piorar. Piore, professor. Galerinha, vamos agora para o nosso quarto slide. São 6 só, 6 ou 7. Para mim. O exemplo de hoje é um crime de furto. Eu já descobri que o prazo prescricional do furto para pessoas comuns, não entra no 21 de 70, é de 8 anos, porque o critério é a pena máxima jogada lá no 109. Mas tome cuidado. Muito se engana quem pensa que esse prazo vai correr direto. É 8 anos e ponto, tem que acabar em 8 anos. Não. Existem marcos que vão interromper a prescrição. Existem intervalos temporais, como se fossem etapas que o Estado tem que cumprir. Bora comigo? Bora. Galerinha bonita, começa a contar da consumação. Eu já descobri que o prazo prescricional desse furto é de 8 anos. Esqueça 70, é de 8 anos. E eu conto esse 8 anos de quando até quando, professor? Gente, para mim, da consumação até o primeiro marco que interrompe a prescrição. Qual é? Quem sabe? Recebimento da denúncia ou queixa, se for ação privada. Então, o primeiro marco que vai interromper, gente, vai zerar a prescrição, é o recebimento da denúncia ou da queixa. Pegadinha para você que é concurseiro. Não é oferecimento, é o recebimento, é um ato do magistrado e não do Ministério Público. Tranquilo? Olha para mim. O cara cometeu um crime numa data X. Eu já descobri que nessa data começou a contar a prescrição, dizendo assim. Eu já descobri o prazo, que é de 8 anos. A terceira pergunta é a principal. Eu conto esse 8 anos de quando até quando? Primeiro marco, da consumação até o recebimento da denúncia. Isso quer dizer o quê? Que quando o juiz despachou recebendo denúncia ou queixa, zerou o prazo prescricional. Bora viajar? Bora. Galerinha bonita, amada desse Brasil. Bora viajar aqui nesse quadro tosco que eu fiz. Vamos devagar. Galerinha, para mim, vamos supor que houve um furto em 15 de 5 de 2000, sei lá, 12. 15 de 5 de 2012, o juiz recebeu a denúncia em 18, dá um exemplo para a gente botar na prática, do 9 de 2014, 15. Recebeu a denúncia ou queixa em 18 de 9 de 2015 e a sentença, que é outro marco que vai interromper, falar daqui a pouco, sentença condenatória foi publicada em 20 de 6 de 2020. Pergunta simples, Tá prescrito? Peraí, professor, vai devagar. Gente, é fácil demais, Faça sempre aí na sua casa uma zorra dessa, uma linha do tempo e vai colocando os dados. Vamos pensar. O cara é acusado de um furto simples, não tem aquela redução da idade, o juiz recebeu a denúncia em 2015 e a sentença veio em 2020. Como é que eu calculo a prescrição? Vem para mim, então. Bonitona. Concentre. Primeiro passo começa a contar de quando? Consumação. Então, vou botar aqui, 15 de 5 de 2012. Como é que eu descubro o prazo prescricional? Como é? Eu olho a pena máxima. Prazo prescricional, pena máxima 4, na tabela 8 anos. Conto 8 anos de quando a quando? Da consumação até o recebimento da denúncia. 18 de 9 de 2015. Matemáticos, tem 10 anos daqui para cá?
E não, né, velho? Então, aqui interrompeu, zerou. Vai até a publicação da sentença, que foi 20/6/2020. Percebam, meus queridos, eu não contei direto até a sentença 8 anos, senão estaria prescrito. Essa hipótese não está prescrita, porque aqui eu zerei. Então, para quem está viajando aí com a cabeça confusa, é fácil. Você primeiro identificou que aqui começou a prescrição, está de boa. Identificou que o prazo prescricional é de 8 anos, só que ele não vai contar direto. Aqui ele zera, ó, aqui no recebimento da denúncia zerou. E passa a contar 8 anos de novo até a publicação da sentença condenatória. Então, na prescrição em abstrata, você olha 2 intervalos. Ó, quem estiver copiando. Intervalo 1, da consumação até o recebimento da denúncia ou queixa. Aqui é 1. Zerou. Aí você conta do zero, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória recorrível ainda. Pegou a manha? Então vem, passou daqui para cá 8 anos? Não, zerou. Passou daqui para cá 8 anos? Não, zerou. Mas para mudar? E se ele tivesse 19 anos na hora do fato? Esse prazo que era de 8 ia cair para 4. E eu ia fazer igual, ó. Daqui para cá tem 4 anos? 1, 2, 3. Não. Daqui para cá já tem 4 anos? Tem, professor. Então estaria prescrito, sim, dentro desse período aqui. Estou começando a pegar a manhãzinha, pessoal. Não está fácil não, eu sei. Mas a gente vai pegar. Fechou? Então, para quem está acompanhando, o que precisa saber? Estamos falando da prescrição abstrata. Qual é o critério? Se eu não tenho pena ainda, eu uso a pena máxima. Jogo no 109. E olha os intervalos. Quais intervalos mesmo? Consumação até recebimento da denúncia. Então, você for ali num processo, no estágio, ó, ou no seu escritório, dentro em breve, você já vai separando as datas. Zerou. Conto de novo os 8 anos do recebimento da denúncia ou queixa até a publicação da sentença. Essa é a prescrição abstrata. Só isso, ou quase só isso. Você que está estudando mais pesado, ó. Procedimentos do Tribunal do Júri tem mais marcos prescricionais, um procedimento diferente, né, gente? Vocês sabem, bifásico, enfim. Quais são? Do júri, a decisão de pronúncia também interrompe, então é mais uma. E a decisão que confirma essa pronúncia. Para quem já viu o processo, né? Pronunciou quer dizer, ó, vai para o júri, miserável. Eu posso rezar, recorrer, é o rezo. Eu posso recorrer. Se confirmou a pronúncia, interrompe de novo. Para concluir, ó, não vai ser longo não. Mais 2 marcos no Tribunal do Júri. Tá de boa, galerinha? De boa mesmo? Então vamos lá, só conferir o que eu acabei de dizer no nosso famoso artigo 117. No que importa para a gente aqui, ó. O curso da prescrição interrompe-se, 1, pelo recebimento da denúncia ou queixa, massa, pela pronúncia e confirmação da pronúncia no júri, e pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorrível. Essas que importam para PPP, pelo menos por enquanto. Olha como está de boa. Entendeu porque o critério é pena máxima abstrato? Entendeu, né? Porque não tem ela, só tem ela. Só que aí vem um pulo do gato. Qual é? Galerinha, eu sei que eu calculei com base na pena máxima da zorra da consumação até o recebimento da denúncia ou queixa, zerou. Continuei usando esse critério, porque eu não tenho outro, pena máxima em abstrato, até a publicação da sentença em cartório. Só que percebo que agora mudou. Agora já tem uma sentença condenatória. Aquela pena que era só em abstrata, já existe em concreto. Olha como começa a mudar. É aí que você vai colocar no seu caderno, ó, B, prescrição retroativa. B, prescrição retroativa. Vou disponibilizar os slides, fique de boa.
Retroativa, gente, é diferente. O nome já diz, retroativa é para trás. Como é que eu vou fazer na prescrição retroativa? Presta atenção para não perder o fio da meada. Não tem erro, ó. Eu vou explicar e depois comprovar. Eu vou fazer o mesmo caminho, só que voltando. Não é, velho? Vamos colocar na tela para ficar mais fácil, ó. É o seguinte, cadê as urnas do documento aqui? Eu não fiz aqui na ida da consumação até o recebimento da denúncia. Vamos tirar a idade. Do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. E eu vi que não estava prescrito. Só que a coisa mudou agora. Agora, ó, eu já tenho uma pena concreta em primeiro grau. Vamos supor que esse cabra, ele pegou, sei lá, 1 ano e 10 meses. Tomou uma pancadinha em primeiro grau, era de 1 a 4, pegou 1 ano e 10 meses. Isso é dosimetria que você aprendeu, 1 ano e 10 meses. O que é que eu faço agora? Ó? Presta atenção devagar. Eu tenho que verificar se já houve o trânsito em julgado para acusação. Como assim, gente? Se saiu a sentença condenatória e o MP não recorreu, o recurso não foi provido, se transitou em julgado para a acusação, qual é o efeito prático disso? Só você, processualista. É o princípio da vedação da reformácio impégios. Como é, professor? Gente, em caso de recurso exclusivo da defesa, por exemplo, a coisa não pode piorar. Então, concentre em mim aqui. Eu vou até botar na tela. Ó, minha cara vai afim. Ó. Se sair uma sentença condenatória, a parte recorreu sozinha, por exemplo, o réu, o que acontece na prática, MP ficou satisfeito e não recorreu, houve o trânsito julgado, não do processo, mas para a acusação, quem é processualista vai entender. Aquela pena passou a ser a máxima. Se ela não pode piorar em recurso exclusivo da defesa, aquela pena em concreto, ela passou a ser a nova pena máxima. Ou melhora ou fica igual. O que é que eu faço então? Eu vou refazer o caminho agora com o critério da pena concreta. Vou explicar. Então, você que copiou, colocou na pressão em abstrato que o critério era a pena máxima em abstrato. Você está colocando a pressão retroativa, tem um requisito, coloca aí, que é o trânsito em julgado para acusação, e o critério não é mais a pena máxima em abstrato, é a pena concreta da sentença. E se tornou a máxima, que não tem como piorar. Se só tem recurso da defesa, ou se da acusação foi desprovido, como se fala tecnicamente, não é provido. Então, o que é que eu vou fazer na prescrição retroativa? Eu tenho que olhar se teve trânsito julgado. Teve. Eu vou fazer novo cálculo com base na pena concreta. Como assim, professor? Bora para a questão, galerinha. Tá de boa. Vou me empolgando aqui, viu, bem? Cadê? Sumiu a zorra. Daqui a pouco eu ponho na tela aí. Eu vou ter que olhar de novo, gente, o artigo 109 do nosso Código Penal. Só que eu vou olhar o artigo 109, gente, agora, de verdade, com base na pena concreta. Eu não olhei com 4 anos? Olhei. Deu 8, não foi? Agora eu vou olhar para ver o meu novo prazo prescricional. Essa pena de 1 ano e 10 meses. Vamos lá? Bora, pessoal. Estou de boa, estou acompanhando aqui, ó. Artigo 117, 109, melhor dizendo, diz assim, ó. 1 ano e 10 meses. Se enquadra quando, gente? Ó. Nesse inciso aqui, ó. Se a pena é igual a 1 ano ou inferior, não excede a 2. De 1 a 2 anos, ó, é aqui. 1 ano e 10 meses prescreve, portanto, em 4 anos. Espera aí que eu estou começando a pegar uma manhãzinha de leve. 4 anos, então, é a zorra do prazo prescricional novo. Ó, chega, desacelerei. É fácil, pô. Você primeiro não olhou a pena máxima, agora a máxima é essa, pô. Eu jogo de novo na tabela. E aí faço o quê, ó? Se ligue. Por isso que chamo de retroativa. Eu não olhei indo, pá, pá. Só que eu olhei indo com base no prazo prescricional, que era 8, que era a pena máxima. Daqui da consumação até o recebimento da denúncia tem 8? Não.
do recebimento da denúncia até a publicação da sentença tem 8? Não. Aí veio o trânsito em julgado para acusação e veio a pena de 1 ano e 10 meses. O que é que eu vou fazer? Joguei na tabela. 1 ano e 10 meses prescreve em 4. O que é que eu vou fazer? Ó, eu vou voltar. Daqui para cá, passaram-se 4 anos. Passou, professor, passou mais de 4 anos. Então, está prescrito retroativamente. Pegou a manha? É a mesma coisa que eu fiz na ida, eu faço na volta. Eu olho com a pena concreto se daqui para cá. Só chama retroativo porque eu vou olhar para trás. Se daqui para cá passaram-se agora 4 anos e não mais 8. Ponto. Aí você pergunta, professor, e eu posso voltar aqui também? Hoje não pode mais, tá, gente? A prescrição retroativa ficou limitada nesse intervalo apenas. Isso foi alterado em 2010. Em 2010, restringiram, geralmente no caso não cai em prova, que já tem bastante tempo, mas só para ficar mais claro para a prática, restringiram a prescrição retroativa, centro do parágrafo primeiro, ó, só nessa parte. Diz assim: a prescrição, depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, ou improvido o seu recurso, está no mesmo, regula-se pela pena aplicada. Ó, eu entendi o que está dizendo, não é mais abstrato. Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial a data anterior à denúncia ou queixa. A tradução disso é: eu só volto aqui, ó, só nessa parte. Quem quiser aprofundar, percebam que é uma norma mais gravosa, que limita a prescrição. Então, essa alteração só vale após 2010, maio de 2010. Datas anteriores, eu continuo podendo voltar. Se fosse, por exemplo, aqui 2008, eu poderia voltar e ver a prescrição retroativa nesse pedaço aqui também. Professor, me deixou confuso, mas eu acho que talvez assistir de novo eu pego a mãe. Vamos ver se pega mesmo. Galerinha bonita, antes de falar da superveniente, para a gente fechar, ou intercorrente, eu queria que você tentasse em casa aí esse seguinte exemplo. Ó. Faça a mesma coisa que a gente fez. A consumação do furto, simples, para ficar de boa, foi em 15/2/2013. O recebimento da denúncia foi em 2014. A publicação da sentença condenatória foi em 2018. E houve o trânsito em julgado para acusação e a pena é de 1 ano e 6 meses. Então, tente fazer aí, ó. Eu vou dar a dica, você faz, a gente corrige agora. Lembre dos passos. Pô. Primeiro passo, quando começa. Segundo passo, qual o prazo? Terceiro passo, ver os intervalos. Durante o processo, eu olho primeiro a pena máxima em abstrato. Sentenciou. Transitou julgado para acusação, eu já olho com base na pena concreta e volta. Então, está aí na tela o exemplo. O crime foi consumado em 2013. É um furto simples, que recebeu a denúncia 18/4/2014, publicou a sentença de 2018, a pena transitou em julgado para acusação e a pena aplicada foi de 1 ano e 6 meses. Então, você que vai fazer em casa, ó, aperte o stop no vídeo, para não ficar aqui esperando você fazer e vamos corrigir agora. Maravilha? Bora. Você que está aí de butuca, de preguiça, não quis fazer, faça, pô. Aprende errando. Vamos tentar fazer aqui junto, tá? Nem lembro mais dos dados, mas bora botar os dados, ó. Foi um furto simples. 15/2/2013 foi o prazo, não foi? Foi, prof. 15/2/2013 é o nosso prazo inicial. Cadê? Então, bora mudar. Mesma tabelinha, vamos usar igual aqui, ó. 15/2/2013. É isso? Bora lá. Furto simples. Vou descobrir o prazo agora. Primeiro, pena máxima em abstrato, 4 anos. Já decorei, né? Na tabelinha do 109. Na tabelinha do 109, prescreve em 8 anos. Então, já sei, ó. Vou pegar isso aqui. Que o prazo
a prescrição em abstrato é de 8 anos. Vamos continuar, sem pressa, ó. Sem agonia, para a gente fazer e finalizar. O que é que eu tenho que olhar mais, professor? Os outros marcos, gente. O nosso que interrompe, ó. O recebimento da denúncia foi 18/4/2014. 18/4/2014. 18/4/2014. E a sentença foi publicada em 11/8/2018. Em 11/8/2018. 11/8/2018. Transitou em julgado para acusação e a pena concreta, de quanto? Eu lembro? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Acabou, velho. Eu preenchi as horas da minha tabela, eu tô de boa. Respira pra gente fechar. Você vai pra cá. Ó. Como é que eu descubro? Tá prescrito ou não, gente? Olha aí, tenta ver. Sério mesmo. Vamos lá. Primeiro passo, termo inicial, consumação. Segundo passo, vê o prazo, pena máxima de 4, prescreve em 8. Terceiro passo, vê os intervalos. Tem 8 anos da consumação até o recebimento? Não, professor. Longe disso. Tudo bem. 0. Tem 8 anos do recebimento até a publicação da sentença? Ó, 4, 18. Também não, professor. Longe disso. Que pena para o réu. Se eu sou advogado dele. Se eu sou do MP, que maravilha. A pergunta é, acabou? Não. Eu já vi que não tem a prescrição abstrata, nem aqui, nem aqui. Eu tenho que fazer agora a prescrição retroativa. Como é que eu faço mesmo? Eu faço o cálculo de novo, ó. 1 ano e 6 meses, já decorei. Na tabela do 109, prescreve em 4 anos. Eu vou refazer esse primeiro intervalo e vou olhar. 8 não tinha, mas tem 4 anos daqui para cá? Quem é ruim em matemática? Tem, gente. Tem mais de 4 anos. Então, ó, conclusão do exercício. Está prescrito retroativamente. Olha como começa a clarear. Se errou, ó, vê o passo a passo e tenta fazer de novo. Pegou amanhã? Vamos só mais um pouquinho. 10 minutos eu acabo. Primeiro, já descobri termo inicial, prescrição em abstrato 1, eu recebendo denúncia, prescrição em abstrato 2, até a publicação da sentença. Transitou e julgado para acusação. Tem pena concreta. Eu vendo a prescrição retroativa 1. Em regra até aqui, se o fato é anterior, eu vendo a prescrição retroativa 2. Tranquilo? Ponto. Mas vamos supor que não prescreveu, velho. Não está prescrito essa zorra. Aí, galerinha, nós entramos na prescrição intercorrente ou superveniente para a gente fechar essa brincadeira gostosa chamada, pior que eu gosto mesmo, chamada de prescrição. Tá? Prescrição intercorrente ou superveniente. Português, velho. Se a retroativa é para trás, a superveniente é para frente. Acabou, velho. Não é, professor? Tá me deixando confuso, velho. Ou não, gente. Vamos aqui? Galerinha bonita. Na prescrição, vou pegar tudo aqui, tá? Primeiro marco que eu vi começa da consumação, não é isso? Então, ó. Vai até o recebimento da denúncia, consumação, até o recebimento da denúncia, zerou, vai até a publicação da sentença condenatória recorrível. Já entendi isso aqui. Vai daqui para cá, zerou, daqui para cá, zerou, daqui para cá. Ponto. Só que eu falei sentença condenatória recorrível. Transitou em julgado para acusação, mas não para defesa. Eu recorri. O Estado também tem prazo para julgar esse recurso, ó, gente. É por isso que eu chamo de prescrição superveniente, que vai da publicação da sentença recorrível até o trânsito em julgado. Acabou. Hã? Então, você que está aí na prescrição intercorrente superveniente, C, o critério utilizado é o mesmo, já tem pena, pô. O critério utilizado é a pena concreta. Modalidade básica, sem aprofundar.
vai da publicação da sentença condenatória recorrível até o trânsito em julgado. Então, às vezes, prescreve aqui, ó, gente. A galera recorre. Então, vamos de novo para o último exemplo? Bora! Furto em 5/10/2012. Furto. Consumação 5/10/2012. Recebeu a denúncia em 10/10/2015. Saideira, prometo. 10/10/2015, furto, recebeu a denúncia, publicou a sentença condenatória recorrível em 12/12/2018. A pena foi, só para a gente ficar na cabeça já, 1 ano e 3 meses. Passa aí, você já faz rápido agora, eu tô ligado. Transitou em julgado para acusação. Está prescrito, gente? 3, 2, 1. Comecei a contar. Da consumação foi quando, professor? 5/10/2012. Se é furto simples, prazo pressional, máximo 4, prescreve em 8. Pronto. Eu vejo se tem 8 da consumação até receber a denúncia. 10/10/2015. Tem 8? Não. Zerou. Eu vou ter a sentença, que foi 12/12/2018. Tem 8 anos daqui para cá? Também não. Então, pau está comendo. Publicou a sentença. Agora para trás. 1 ano e 3 meses, prescreve em 4. Eu volto, ó. Daqui para cá, matemáticos, tem 4? Tem não, professor. Então, não está prescrito retroativo. Aqui é 10, né? Não está, nem me lembro, mas tem 12. Não está prescrito retroativamente, eu nem posso voltar para cá. Só que o pau está comendo um processo, pô. Vamos supor que só transitou em julgado em 4/2 ou do 3 de 2020, pô. E aí, velho? Se só transitou em julgado aqui, ó, gente, 2020 não, 2022, eu faço o nosso terceiro passo, que é a superveniente. Olhei a pena concreta, 1 ano e 3, tem trânsito julgado para acusação, o prazo é de 4 anos. Passou 4 anos daqui para cá? Passou. Então, está prescrito supervenientemente. Desgrama é essa? Quase acabou. Se não tinha acabado, professor, tinha. Último detalhe, penúltimo, gente. Tem alteração legislativa recente, sabe por quê? A maioria dos processos prescrevia e ainda prescreve aqui. Nós temos uma sistemática recursal muito burra. Demora demais para julgar a zorra de um recurso. Tem várias discussões jurisprudenciais que, se o acórdão só confirmou a sentença, não interromperia, só se ele modificou. Então, tomou a porrada, o cara apela, entrava com embargo de declaração, apelava, agravo interno, não sei aonde, voltava, ia para o STJ, para o STF, com embargo de declaração procrastinatório, outro embargo de declaração, estratégia de defesa. Alteração legislativa recente, para quem está acompanhando aí, e colocar no caderno, ó. Qual é a alteração legislativa recente, professor? Carinha bonita, essa é bem importante, tá? Em caso de embargos de declaração, em casos de termo de ajustamento de conduta, se o embargo de declaração não for admitido, a zorra do prazo não correu. Tá vendo aí para vocês? Não. Então, ó, é diferente. Lei 13.964 diz assim, ó. Antes de transitar em julgado, a prescrição não corre, ó. Na pendência de embargo de declaração, o recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Isso é aprofundando coisa nova. Cuidado. Para evitar essa prescrição superveniente intercorrente tão comum, porque o STF tem uma demanda muito alta, o STJ da mesma forma demora muito para julgar, a lei diz assim, ó, se os recursos não forem admitidos, juízo de admissibilidade, não é negado, não é improvido ou desprovido, é não admitido, ou seja, foi Miguel o recurso, nem admitiu. O prazo da prescrição não correu nesse período. Então, dica 1, não vai rolar prazo pressional na pendência dos embargos de declaração
ou de recursos aos tribunais superiores, se não foram admitidos. Se admitiu e tomou pau, o prazo correu como já era antes. E também não corre, isso é importante, a inovação, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O famoso ANPP, que está na moda hoje, é uma cópia aí do sistema norte-americano, é um acordo de não persecução penal. Maravilha? Último ponto, gente, nem vou colocar no caderno, discute-se muito a respeito de uma prescrição virtual, que é a letra D, aquela que toma como base não a pena máxima, toma como base a pena hipotética do crime. Mas a súmula 438 do STJ veda a prescrição virtual, também chamada em perspectiva, para quem quiser aí mais à frente pesquisar com calma. Beleza? Galerinha, é um assunto realmente complexo, confuso. Tentei facilitar com vocês aqui, colocando slide, fazendo questões aqui na hora. Espero que tenha saído razoavelmente a conta. Beleza? Comenta aí se quiser, se acertou, se errou. Tamo junto. Beijo muito grande. Até a próxima.